Uma droga na corrente sanguínea é eliminada lentamente pela ação dos rins. Admita que, partindo de uma quantidade inicial, que é 0 mg, após T horas, a quantidade da droga no sangue fique reduzida a QT igual a Q0 vezes 0,64 elevado a T miligramas. Determine a porcentagem da droga que é eliminada pelos rins em 1 hora. Eu sei que esse tempo T é dado em horas, então eu posso começar a resolver essa questão fazendo Q de 1. Ou seja, descobrindo qual é a quantidade da droga presente no organismo depois de 1 hora. E aí eu vou ter Q0 vezes 0,64 elevado ao tempo em horas 1. Ou seja, Q0 vezes 0,64. Só que 0,64 é a mesma coisa que 64 sobre 100, que eu posso escrever em porcentagem, né? 64 sobre 100 é a mesma coisa que 64%. Então, quando eu faço Q0 vezes 64%, eu estou calculando 64% de Q0. Isso quer dizer que depois de 1 hora, eu tenho no organismo presente 64% da quantidade inicial da droga. Se eu, no momento, tenho 64% da quantidade inicial, quanto que foi eliminado? Os outros 36%. Na letra B, eu quero saber o tempo necessário para que a quantidade da droga fique reduzida à metade da quantidade inicial. E aí eu tenho a informação que log de 2 é aproximadamente 0,30. Aqui a quantidade inicial foi chamada de Q0. Metade da quantidade inicial seria Q0 dividido por 2. Então eu tenho a fórmula da quantidade da droga presente no organismo depois de T horas. O que eu quero saber é qual é o valor de T para que a quantidade presente no organismo seja a metade da inicial, que seria a metade de Q0. Agora basta que eu resolva essa equação e encontre o valor de T. Você pode ficar preocupado, olhar e falar assim, caramba, mas tem duas incógnitas, como é que eu vou resolver? Aqui só dá para fazer isso pelo seguinte, eu tenho como dividir a minha equação por Q0 dos dois lados. E aí aqui, Q0 dividido por Q0 dá 1, Q0 dividido por Q0 dá 1. E a gente tem como escrever uma equação com uma incógnita só, que é o T. Não teria como a gente achar o valor do Q0, tá? Porque ele acaba sendo cancelado. Então, a gente tem 1 sobre 2 igual a 1 vezes 0,64 elevado a t, que é o próprio 0,64 elevado a t. Aqui a gente não consegue igualar as bases, né? Porque 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Então, aqui isso aqui é base 2 ou base meio. E 0,64 é 64 sobre 100, que por mais que a gente tentasse simplificar, a gente ainda não conseguiria escrever na base meio, então não tem como resolver essa equação exponencial igualando as bases, por isso a gente vai usar log. Como a informação que está no enunciado está na base 10, eu vou usar log na base 10. Se eu sei que 1 meio é igual a 0,64 elevado a t, o log de 1 meio vai ser igual ao log de 0,64 elevado a t. Aqui a gente pode usar a propriedade do log do quociente. O log de 1 sobre 2 é o log de 1 menos o log de 2. E aqui a gente pode usar a propriedade do log da potência. Eu posso pegar esse expoente aqui e petelecar para frente. O log de 1 na base 10 é 0, porque 10 elevado a quanto vai dar 1? 0. O log de 1 em qualquer base é 0. O log de 2 foi dado no enunciado 0,30, que é a mesma coisa que 0,3. Agora aqui eu tenho t vezes o log de 0,64. Eu posso escrever isso como fração, 64 sobre 100. O log do quociente, novamente, eu posso usar a propriedade. Log de 64 sobre 100 vai ser o log de 64 menos o log de 100. Agora aqui tem um detalhe muito importante, que é o seguinte. O t está multiplicando o resultado do log do quociente, não só o log de 64. Então, aqui a gente tem que colocar parênteses, porque o t tem que multiplicar o resultado dessa subtração, e não só o log de 64. Então, a gente tem menos 0,3 igual a t vezes. Log de 64 seria o log
de 2 elevado à sexta, porque se eu fatorar o 64 é a mesma coisa que 2 à sexta. E o log de 100 a gente tem que pensar, 10 elevado a quanto dá 100? 2. De novo, eu tenho o log da potência, eu posso pegar esse expoente e petelecar para frente. Então, eu vou ter 6 vezes o log de 2 menos 2. O log de 2 foi dado no enunciado, 0,30 ou 0,3. Aqui eu tenho que primeiro fazer o produto, né? 6 vezes 0,3 dá 1,8, que menos 2 vai ficar menos 0,2. Então, a gente vai ter menos 0,3 igual a t vezes menos 0,2, ou seja, menos 0,2t. Eu posso trazer esse menos 0,2t para o lado esquerdo para ficar positivo e esse menos 0,3 para o lado direito para ficar positivo, ou multiplicar por menos 1, que é a mesma coisa. E aí, o valor do t, eu vou pegar esse 0,2 que está aqui multiplicando e levar para lá dividindo, vai ficar 0,3 dividido por 0,2. Eu posso multiplicar por 10 em cima e embaixo, vai dar 3 meios, que é 1,5. Só que a gente não responde assim, né? 1,5 hora. A gente responde 1 hora e mais 0,5 hora, metade de hora, são 30 minutos.